Eu ia falar, mas depois no final da live a gente fala, então, porque eu quero falar o seguinte, Mauro César Pereira, eu lancei uma enquete no nosso chat e o pessoal está respondendo, né? Momento com Trajano. a seguinte pergunta. Vocês gostariam de Memphis Depay no Flamengo? E aí o pessoal está ali respondendo. E aí eu recebi essa imagem de um grande amigo, entendeu? E fui eu que passei para você. Isso aí eu recebi num grupo. E aí eu falei, isso aqui é bom para o Barba. Eu até acho que isso aqui foi montado por alguém, né? Mas é engraçado. Do jeito a paulada, porra. Mauro, o que você acha de Memphis Depay no Flamengo? E o que você acha que aconteceu para o Corinthians não renovar? Parecia que estava tão próximo à renovação e do nada voltaram atrás. Olha, não se surpreenda se voltarem atrás de novo, hein? Hoje já estava rolando esse papo. Opa! Poderiam voltar, não duvide nada. Se tratando do Corinthians, não duvide nada. Tudo pode acontecer. Na verdade, assim, o Corinthians virou refém da situação. A culpa não é do jogador. O jogador fez um contrato, está lá assinado. O Corinthians fez um contrato além daquilo que ele podia pagar. Então, deve muito dinheiro para ele. Há quem diga que chega a 70 milhões, com multa, com juros e etc. Né? Se for isso de fato, gente, isso dá mais de 10 milhões de euros. 10, 11 milhões de euros, alguma coisa assim. É uma loucura isso aí. Né? Então, não tem como pagar. A renovação viabilizaria, em tese, uma readequação aí do pagamento, um escalonamento de pagamento de dívida, parcelado e tal, mas sem a renovação, o Depay, pelo jeito, pelo que ele andou postando aí, ele vai exigir o pagamento de acordo com as cláusulas contratuais. Isso pode ser um problema também para o Corinthians. Mas como é que faz? É refém do jogador, cara. Um clube imenso como o Corinthians refém de um jogador. Que nem é um dos jogadores mais importantes da história do clube, longe disso. Não dá para comparar o Depay, o Memphis Depay, com Cláudio, com Basílio, autor do gol de 77, com Sócrates, sabe? Com Marcelinho Carioca, por exemplo. Né? Neto, não dá para comparar com o Neto. O Neto, pelo amor de Deus. Caraca, Neto não chega nem perto. Vários nomes importantes da história do clube. Né? Chega nem perto disso. Então, convenhamos, né? É uma situação muito, acho muito constrangedora. Né? Isso tem muito a ver com tudo que a gente falou no começo aqui sobre o Flamengo. Né? Como pode, assim? Eu fico pensando, como é que pode um clube como o Corinthians... o problema não é o Depay, o Memphis. A questão é o clube estar refém de um jogador, seja ele qual for. E tá, né? Pelo jeito ele está com a faca, o queijo, a goiabada na mão. Ele corta quando ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, se não houver renovação, a priori não vai haver, a tendência é que haja o quê? Uma guerra na justiça. Ele vai para o pau. Ele já falou, né? Já falou, não, escreveu, né? Na postagem, né? E é um direito que ele tem. Agora, tem um ponto legal para comentar, Mauro, a respeito dessa questão do Depay, dessa brincadeira, dessa pichação. É sobre o processo de desenvolvimento e evolução da torcida do Flamengo. Alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, seria uma coisa que estaria sendo discutido. O Flamengo vai trazer o Depay, não sei o quê. Agora, o Depay não cabe no Flamengo, nem pela qualidade, nem pelo custo, por nada. Não entra mais. A torcida do Flamengo não aceita um jogador com essa característica. Não tem mais espaço. Esse é um processo de evolução, eu acho, da torcida, do comportamento da torcida, da observância das questões financeiras, o quanto impactante isso seria, custo-benefício. A torcida do Flamengo não depende mais daquele Salvador, o Salvador. Nós vimos muito tempo a torcida do Flamengo olhar para contratações de jogadores em baixa, jogadores que já não eram mais aquilo que tiveram sido anteriormente e que seria o momento de renascimento, tentando ser aquela exceção na carreira, né? Um jogador que esse cara vai resolver. Né? Um amigo meu falando sobre o Carrascal, quando o Carrascal ainda estava com problemas maiores no Flamengo, logo depois da expulsão do Palmeiras, esse meu amigo flamenguista, né? Flamenguista de arquibancada mesmo, fomos a milhões de jogos juntos, ele mandou uma mensagem para mim por WhatsApp, falou assim, alguns anos atrás, se o Flamengo tivesse contratado um jogador como o Carrascal, esse jogador teria tudo para ser ídolo, seria o dono do time. Eu falei, já não estamos mais nessa fase. Então, essa questão de
sujeita a paulada, para mim, é uma brincadeira, obviamente, mas é um processo de evolução da torcida do Flamengo, do que se espera, de como vai tratar os seus jogadores. Eu acho isso um processo muito, muito importante. E foi demorado. Foi demorado. Eu acho isso bem legal, na verdade. Foi. Mas você é a favor, Kika, do Depay no Flamengo? Existe alguma eu pensei que ele fosse perguntar, sabe o que, Fabrício? Você é a favor uma paulada em quem? Não pode. Porque não é Se possível. fosse uma pausa dramática, e conhecendo o Barba, eu pensei, cara, vai merda aí, né? Mas não, ele fez a pergunta correta. Qual é, mano? Porra. Lógico. Moral elevadíssima, o Barba. Tá? Eu conheço Porra, Mauro, pessoal. Eu esperava que ele falasse. Você é a favor. Porra, Mauro, sacanagem isso. O cara tá indo tão bem hoje, o cara não fez nenhuma cagada ainda, não falou que o Haaland é caneleiro. Porra, o cara tá indo bem hoje. Não podemos perder a piada, porra. Tá certo. Eu acho que... Lá vem. Eu acho que o Depay tem vaga ali, hein? Eu acho que o Depay tem uma vaguinha ali no Flamengo. Não sei, uma troca Depay pro Paquetá. Só falta ele falar isso aí, não, né, cara? Tá maluco, porra? Não, aí não, pô. Aí não. Aí, deixa eu botar no realmente... Twitter aqui. Rafael Barba propõe troca Depay por Paquetá. Pode botar. Para trazer gente, pode botar. Mas eu não propus isso, não. Eu não propus isso, não. O pessoal fala, que isso, rapaz? Mas já que o pessoal quer... Você é a favor da paulada e quem pede o Depay no Flamengo, Kika? Já que o pessoal quer saber, né? Não sou a favor de paulada. O que é pacifista? O que é pacifista? Olha, eu vou encerrar a enquete aqui com 85% dizendo não, o Depay não precisa vir para o Flamengo. Não gostaria de ver. 85% não gostaria de ver o Depay no Flamengo. E 15%, olha aí, ó. 15% gostaria de ver o Depay no Flamengo. Então, esses, talvez, segundo quem criou a imagem, não a mim, não ao Mauro e não ao Kika, talvez estariam sujeitos a paulada. Esse não é o caso. Não é o nosso caso.